Olá pessoal, aqui é o Daniel que está falando. Eu vou comentar um pouquinho sobre a prova de matemática, segunda parte, dado que o Pedrão já comentou a primeira parte aí dessa prova, certo? Então eu vou começar aí pela questão 31. Questão 31 dizia o seguinte: seja S, esse conjunto, a sequência definida por A1 igual a raiz de 5 e AN igual a raiz de AN para N maior ou igual a 1. O produto dos infinitos termos dessa sequência é igual a... Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer era o quê? Obter quem é a sequência. Então a gente obteve o conjunto S. O conjunto S é dado por o quê? Raiz de 5, raiz quarta de 5, raiz oitava de 5, raiz 16 de 5 e assim por diante. E aí você tem assim o produto dos elementos desse conjunto, né? Fazendo o produto, a gente vai ter lá P igual a raiz de 5 vezes raiz quinta, vezes raiz quarta de quinta, vezes raiz oitava de quinta, vezes raiz 16 de quinta, e aí transformando isso nesse produto, dando um expoente igual à soma de uma PG infinita. Fazendo essa soma dessa PG infinita, a gente obtém que a soma da PG infinita é 1, dando o produto igual a 5 elevado a 1, alternativa E. Ok? Uma questão bem tranquila de PG, era só você montar a sequência para obter o resultado desse produto. Questão 32. Questão 32 é uma questão de geometria com PA e trigonometria. Né? Ele falava, as medidas dos lados de um triângulo retângulo formam uma PA. Se x é a medida do ângulo interno desse triângulo, o valor de tangente de x é... Então a gente fez o desenho de um triângulo retângulo. A gente sabe muito bem que o lado oposto ao menor ângulo é o menor lado, né? Então a gente representou os três lados desse triângulo como A menos R, A e A mais R, nomeando o ângulo menor de x. Você tem o que então? Nesse triângulo A menos R, A e A mais R. Aplicando o teorema de Pitágoras, você chegava que o A igual a 4R. E aí, fazendo a tangente, você tem tangente do ângulo x, vai dar 3R sobre 4R, cortando R com R, 3 dividido por 4, 0,75. Então, a tangente de x, a tangente do menor ângulo desse exercício, daria 0,75, alternativa E. Ok? Um exercício bem tranquilo de se fazer, né, pessoal? Questão 33. Os dias x de março e 3x de agosto do mesmo ano caem no mesmo dia da semana. O valor de x é... A gente montou uma tabelinha aí com os dados, né, do mês e da quantidade de dias que tem em cada mês. O mês de março com 31 dias, o mês de abril com 30, o mês de maio com 31, o mês de junho com 30, o mês de julho com 31. Então a gente contou quantos dias se passam do dia X de março até o dia 3x de agosto. Então você tem lá, de X de março a 3x de agosto, você tem 31 menos X, mais 30, mais 31, mais 30, mais 31, mais 3x. Isso vai dar 153 mais 2x. Como a gente sabe que essa quantidade de dias passados, 153 mais 2x tem que ser múltiplo de 7, para se cair no mesmo dia da semana, a gente tem que o único x que dá certo para esse exercício, que satisfaz esse exercício, é o x igual a 4, alternativa C. Essa questão não era uma questão tão básica, tão fácil, mas se você desenhasse o calendáriozinho do mês de março, do mês de agosto, você iria conseguir também descobrir qual era o dia que caía na mesma semana, ok? Questão 34. Questão 34, ela fala o seguinte: a figura abaixo mostra um retângulo de lados 7 e 8, no qual estão contidos os quadrados A, B e C. A medida de x pode variar entre 3,5 e 7, fazendo com que os lados dos três quadrados se alterem. Dentro desse intervalo, o maior valor da área do polígono P pode ter é igual a... Então, se você tem a área A com lados x e x, a área vai dar o quê? Vai dar x².
Portanto, o lado do quadrado b sendo o lado do quadrado ax, o lado do quadrado b vai ser 8 menos x. E o lado do quadrado c vai ser 7 menos x. Para a gente calcular a área do desenho, do polígono P, basta você fazer o quê? Basta você pegar a área total e subtrair a área A, a área B, a área C. Com isso, você obtém o quê? Você obtém uma função de segundo grau com as áreas. Para poder obter a maior área para essa função de segundo grau, basta você achar o y do vértice. Lembra, pessoal, o y do vértice me dá a maior área, a maior função. Ou seja, a maior área está me dando 18 centímetros quadrados. Alternativa A, ok? Uma questão bem tranquila de geometria plana com função de segundo grau, né? A gente trabalhou muito isso em sala com x do vértice e y do vértice, ok? Questão 35. Dado no plano cartesiano o triângulo de vértices A, B e C, a equação da reta suporte da altura relativa ao vértice A será. Vamos lembrar, né, pessoal, o seguinte, a altura é sempre perpendicular ao lado, certo? Então você tem que traçar o quê? A altura passando pelo vértice A e sendo perpendicular ao lado BC. Para poder fazer isso, a gente precisa ter o coeficiente angular da reta BC, para poder depois achar o coeficiente angular da reta que é perpendicular. Fazendo isso, a gente tem que o m, o coeficiente angular da reta BC, é 1/3. Fazendo o quê? Fazendo ΔY pelo ΔX. Para poder achar o m da reta perpendicular, basta lembrar que a multiplicação dos m's, a multiplicação dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares sempre vai dar quanto? -1. Ou seja, achamos o m da reta perpendicular, que vai ser -3. Com o -3 e com o ponto A, o ponto 0, 0, a gente consegue fazer a equação da reta. E a equação da reta no final daria y igual a -3x, alternativa B de bola. Questão 36. Para efeitos práticos, a relação entre as grandezas x e y, que teoricamente seriam dadas por y igual a 1 mais x² sobre 4, e cujo gráfico cartesiano se vê abaixo em linha tracejada, foi substituído pela relação linear representada pela reta que passa por A e B. Dessa forma, a diferença dy, que se obtém quando x igual a 6, vale. Basta, pessoal, a gente descobrir o y de cada ponto. O y que está na parte tracejada no x igual a 0 e o y que está na parte da linha reta quando x é igual a 6, certo? Basta então você fazer o quê? Basta você achar a equação da reta, né? Substituir o x por 6, e aí você obtém o y quando x igual a 6 na reta. Para achar o y igual quando x igual a 6, basta substituir o x igual a 6 naquela função pontilhada, que você vai obter o y igual a 10. Então, o y igual a 10 menos o y igual a 7 da reta, você vai ter o dy que vale 3, ok? Alternativa D de dado, uma equação, um exercício simples de geometria analítica, ok? Questão 37, uma questão de matrizes. Sendo A igual uma matriz quadrada de ordem 2, a soma de todos os elementos da matriz M igual a A vezes AT é dada por... O que é esse AT, pessoal? É a matriz transposta. A matriz transposta a gente faz o quê? A gente troca a linha pela coluna. Então, o que era linha vira coluna, o que era coluna vira linha. Ou seja, matriz A. Matriz A é ABCD. O que vai ser a matriz transposta? Vai ser ACBD. E agora, para poder fazer a matriz M, basta multiplicar essas duas matrizes. Como que a gente faz multiplicação de matrizes, lembra? É só fazer linha vezes coluna.
Então a matriz M a gente obtém aí A quadrado mais B quadrado, AC mais BD, AC mais BD e C quadrado mais D quadrado. Somando todos os elementos dessa matriz, a gente obtém ali A quadrado mais 2AC mais C quadrado mais B quadrado mais 2BD mais D quadrado. E aí é só lembrar que essa primeira parte, A quadrado mais 2AC mais C quadrado, é o desenvolvimento de A mais C ao quadrado. E B quadrado mais 2BD mais D quadrado é o desenvolvimento de B mais D ao quadrado. Portanto, a soma de todos os elementos vai dar o quê? A mais C ao quadrado mais B mais D ao quadrado. Alternativa E, ok? Questão 38. Na figura abaixo, sabe-se que os ângulos EAD e DEA são iguais. A medida do segmento CE é igual a... Então, olhando para a figura, a gente tem que, se os ângulos são iguais, você tem que o ângulo EAD vale x, o ângulo DEA vale x, portanto, a gente começa a concluir algumas coisas. A gente começa a concluir que qual ângulo vai ser o quê? Então, a gente tem que o ângulo CDE vale 2x, né, porque é o ângulo externo do triângulo ADE. E aí, pelo Z do Zorro, a gente tem que o ângulo BCD também vale 2x, certo? Então, a gente tem lá, no triângulo ABC, o triângulo grandão, que a gente tem que as medidas valem 3 e 4, a gente consegue fazer a tangente de 2x. Quanto vale a tangente de 2x? A tangente de 2x vale 4 sobre 3. Então, o que você tem? Fazendo o desenvolvimento da tangente de 2x, vamos lá, pessoal, lembra como que é a tangente de 2x? É 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado. Então, a gente vai conseguir que a tangente de x vale meio ou menos 2. O menos 2 não convém, certo? Então, a tangente de x igual a meio, a gente consegue concluir que o CE vai valer quanto? Vai valer 2,5, alternativa D de dado. Uma questão de geometria plana, né, com a trigonometria do tangente de 2x, mas é um exercício que foi trabalhado bastante em sala, essa tangente de 2x, certo, pessoal? Questão 39, uma questão básica de geometria espacial. A gente tem uma figura, abaixo, ABCD é um quadrado de área 10, os segmentos CE e CF medem 4 centímetros cada. Essa figura deverá ser dobrada nas linhas tracejadas, fazendo com que os pontos E e F coincidam com o ponto P do espaço. A distância desse ponto ao ponto A é igual a... Esse desenho está planificado. Se ele está planificado, a gente tem que transformar ele numa coisa espacial. Quando a gente transformar isso numa coisa espacial, a gente vai ver que esse desenho faz parte de um paralelepípedo de base ABCD e altura CE ou CF ou CP, né? Dado que o ponto E, o ponto F e o ponto P se igualam ali em cima. E aqui, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a distância de A a P. Essa distância de A a P é exatamente o quê? É a diagonal de um paralelepípedo. Lembra como que a gente calcula a diagonal de um paralelepípedo? É raiz de uma dimensão ao quadrado, mais a outra dimensão ao quadrado, mais a outra dimensão ao quadrado. Ou seja, vai ser raiz de 10 ao quadrado, mais raiz de 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso vai dar... Quanto que vai dar essa conta? Opa, vamos sair da frente da câmera. Raiz de 36, alternativa 6, alternativa A. Ok? E a última questão aí, pessoal, uma questão de matemática financeira. Então ele falava, no dia 1º de abril, Paulo faz uma aplicação financeira com capitalização mensal no valor de R$1.000. No dia 1º de maio, depositou outros 1.000 na mesma aplicação. No dia 1º de junho, ele resgatou toda a aplicação e com mais 690 comprou a tão sonhada TV digital que custava R$3.000. A taxa mensal de juros dessa aplicação era... O que você tem? Basta você pegar os primeiros R$1.000
e aplicar durante 2 meses, certo? A gente tem o mês de abril, que foi para o mês de maio, do mês de maio foi para o mês de junho. Os outros 1.000, que foi do dia 1º de maio para o dia 1º de junho, você vai aplicar uma única vez e vai somar os 690 e vai dar os 3.000. Ou seja, você vai resolver e vai chegar numa equação de segundo grau, onde você vai ter uma resposta negativa e uma resposta positiva. A única que serve, resposta positiva, que vai dar 1 mais i igual a 1,1, o i vai dar 0,1, 10%, alternativa C de casa. Ok, pessoal? É isso aí, a gente vai ficando por aqui. O comentário sobre a prova foi só que essa prova está sendo mais tranquila. Cada semestre a gente vê uma melhora nas questões, as questões vêm ficando bem mais tranquilas de se fazer, né? Um aluno mais bem preparado vai estar bem preparado para a faculdade, ok? Espero que todo mundo tenha ido muito bem e até mais.